faço uma coisa nova. Agora está brotando. Porventura não a percebeis? Isaías 43, 19. O rugido da natureza nem sempre é ensurdecedor. A Amazônia silenciosa guarda um mistério que define o destino do nosso planeta e de incontáveis espécies que habitam suas profundezas inexploradas. Você está prestes a penetrar na vastidão da floresta amazônica. Um santuário de biodiversidade que abriga uma em cada 10 espécies conhecidas do mundo, totalizando mais de 16 mil tipos de árvores diferentes em sua complexidade biológica incomparável. Por séculos, a humanidade observou sua exuberância, mas ignorou os segredos ocultos que se desenrolam sob a densa copa, onde a lei da sobrevivência é implacável, mas raramente é vista em detalhes por olhares desatentos. A verdadeira Amazônia é um campo de observação silencioso, onde a fragilidade da floresta e a vida animal se confrontam diariamente em um balé de tensão e adaptação que exige nossa compreensão e atenção imediata. Em menos de 2 segundos, o destino de inúmeras formas de vida é traçado na Amazônia profunda. Uma realidade de vida selvagem que é muito mais fantástica e complexa do que qualquer lenda folclórica que se possa contar. Estes segredos silenciosos estão esperando para serem revelados. Uma história épica de resiliência e mistérios da floresta tropical, que o planeta precisa desesperadamente que você compreenda e respeite. Esta é a Amazônia silenciosa, e esta é a sua oportunidade de testemunhar a adaptação ao ambiente e sua inesperada capacidade de regeneração. Mas algo permanece oculto nas sombras desta floresta, algo que a ciência mal começou a decifrar completamente. Amazônia silenciosa. Os segredos ocultos e silenciosos da floresta amazônica. Amazônia silenciosa. O segredo que ela esconde. O ar na floresta amazônica é úmido e pesado, carregado com o cheiro inconfundível de vida em decomposição e renovação contínua. Uma complexidade biológica que desafia a compreensão humana por sua escala e profundidade inigualáveis. A luz luta para atravessar a densa abóbada vegetal, chegando ao solo em filetes esparsos, criando um mundo de sombras eternas, onde a maioria dos processos vitais da vida selvagem Amazônia acontece longe dos olhos curiosos do mundo exterior e da nossa ciência moderna. O ecossistema colossal, que se estende por mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, opera sobre uma disciplina de silêncio, onde a menor vibração ou ruído pode sinalizar uma oportunidade ou um perigo iminente para os seus habitantes mais frágeis e vulneráveis. Os rios serpenteiam como veias gigantescas
que transportam não apenas água, mas a própria essência da vida, definindo os ciclos de cheia e seca que ditam a sobrevivência de milhões de espécies adaptadas de maneira única a este fluxo e refluxo constante. No coração desta exuberância encontra-se a Amazônia Silenciosa. Uma vasta rede de interconexões invisíveis, onde cada planta e animal desempenham um papel insubstituível na manutenção do delicado equilíbrio ecológico de todo o planeta e dos seus sistemas climáticos. Os segredos ocultos da floresta amazônica raramente são revelados de forma explícita. Em vez disso, são sussurrados através da camuflagem perfeita, dos hábitos noturnos e das estratégias de sobrevivência que evitam o desperdício de energia preciosa. O mistério que envolve esta terra é palpável, uma herança das antigas culturas que souberam honrar a força e a fragilidade da floresta, compreendendo que o poder da vida reside na sua capacidade de passar desapercebida no grande cenário natural. A premissa fundamental deste lugar é que, apesar de parecer um paraíso imutável, o chão que pisamos está constantemente mudando, e a menor alteração climática ou perturbação pode desencadear uma cascata de eventos transformadores para a vida animal e para o futuro da biodiversidade. Observe o brilho úmido nas folhas, a prova da impressionante taxa de evapotranspiração que a floresta tropical mantém, bombeando água para a atmosfera em quantidades tão maciças que influencia o clima de continentes inteiros, uma façanha da natureza em escala global. Aqui, a vida nunca para, mas os sons são abafados pelo dossel, transformando os processos mais intensos em meros ecos, a verdadeira dinâmica da Amazônia profunda que agora começamos a testemunhar em detalhes sem precedentes na história dos documentários de natureza. A teia alimentar é tão intrincada que a remoção de um único elemento ou espécie pode desestabilizar ecossistemas inteiros, uma demonstração da sensibilidade biológica da vida selvagem Amazônia, que é crucial reconhecer na era da informação científica. As lendas dos povos indígenas falam de rios voadores e espíritos da floresta. Mitos que, na verdade, descrevem processos científicos complexos, como o transporte de umidade atmosférica, um verdadeiro fenômeno que une céu e terra. A flora desta região não é apenas um pano de fundo, mas um arsenal químico. Muitas espécies vegetais produzem defesas poderosíssimas contra herbívoros e patógenos, com inúmeros compostos ainda desconhecidos pela medicina moderna ocidental, substâncias que podem revolucionar nosso entendimento farmacológico. Neste mundo de competição silenciosa, a camuflagem não é uma opção, mas uma exigência absoluta. Cores e padrões se fundem de tal forma com o ambiente que os animais selvagens da Amazônia parecem dissolver-se no denso verde, aguardando o momento exato para se alimentar ou se movimentar sem serem detectados. O ciclo hidrológico da Amazônia é uma máquina perfeita, dependente da exuberância amazônica para criar sua própria chuva, garantindo a sobrevivência das espécies de água doce
incluindo os peixes gigantes que são verdadeiros testemunhos vivos de processos evolutivos milenares. Neste primeiro olhar sobre a Amazônia silenciosa, percebemos que a tranquilidade aparente é apenas uma ilusão frágil, um véu que esconde a intensidade de milhões de seres em constante adaptação ao seu ambiente, longe do nosso olhar superficial. Os cientistas estimam que ainda existam milhões de insetos e micro-organismos não catalogados, cada um deles detentor de um segredo silencioso sobre a evolução e a adaptação, que poderia reescrever nossos livros de biologia se soubéssemos ler a sua linguagem molecular e comportamental. A pressão evolutiva neste bioma é constante, levando a formas de vida surpreendentes, como as rãs venenosas, com cores vivas de aviso, e as serpentes que dominam o movimento lento e calculado, mestras da dissimulação e da paciência estratégica em ambientes de baixa visibilidade. Para entender a Amazônia, é preciso esquecer o ruído do nosso próprio mundo e sintonizar-se com o ritmo lento e implacável da floresta, onde cada folha que cai e cada gota d'água tem um significado profundo na manutenção dos ciclos e na continuidade dos processos ecológicos. Esta introdução serve como um alerta. O que está em jogo não é apenas a beleza natural, mas o futuro da vida animal em sua forma mais pura. E a estabilidade climática global. Uma responsabilidade que reside em nosso reconhecimento imediato e em nossas ações subsequentes. A majestade do dossel atua como um laboratório natural de fotossíntese em escala maciça, transformando o dióxido de carbono em oxigênio vital para o planeta. Uma função ecológica que nos conecta diretamente a esta floresta, independentemente de onde vivamos. Os fungos e decompositores no solo trabalham incansavelmente na escuridão, reciclando a matéria orgânica e sustentando a vasta rede de vida acima, provando que mesmo os processos de decomposição são motores essenciais de crescimento e renovação na Amazônia. Os rios que atravessam a floresta abrigam uma ictiofauna riquíssima, com espécies que migram por milhares de quilômetros anualmente, seguindo os instintos de reprodução e sobrevivência que guiam seus ancestrais a eras geológicas. Mas algo nas águas escuras permanece inexplorado, quase como se a floresta guardasse propositalmente seus segredos mais profundos. Os grandes primatas, com seus cantos e chamados de alerta, estabelecem os limites territoriais e comunicam situações de risco. Um sistema de vigilância comunitário que é essencial para a segurança de todos que vivem sob o teto verde da floresta, criando uma rede invisível de informação acústica. A intrincada relação simbiótica entre plantas e insetos, como as orquídeas que dependem de polinizadores específicos, revela a delicadeza e a complexidade do sistema reprodutivo da exuberância amazônica, onde cada elemento depende de múltiplos outros para sua sobrevivência.
Os vestígios de antigas civilizações escondidas sob a vegetação densa sugerem que o homem e a natureza coexistiram em harmonia por milênios, antes dos impactos modernos que agora ameaçam este frágil legado histórico e ecológico. A Amazônia Profunda é o último grande mistério geográfico do nosso mundo. Uma área que permanece em grande parte inexplorada e endevassada, guardando segredos que podem mudar a nossa compreensão sobre a vida e seus limites adaptativos. Observar a dança das formigas cortadeiras, carregando pedaços de folhas em procissões organizadas, é testemunhar uma sociedade complexa e eficiente, uma microescala da sobrevivência que espelha a ordem maior da floresta e seus sistemas de divisão de trabalho. A umidade constante desafia a matéria, mas a vida vegetal responde com adaptações notáveis, como as folhas gotejantes, que permitem o escoamento rápido da água, evitando o crescimento excessivo de fungos e bactérias que poderiam comprometer a fotossíntese. A própria cor verde dominante, em suas infinitas tonalidades, é um código visual de riqueza biológica, onde cada tom representa uma estratégia de vida diferente contra a intensa competição por luz e nutrientes escassos no solo pobre da floresta. O sentimento de isolamento na Amazônia silenciosa é total, mas é neste isolamento que a natureza preservou suas formas de vida mais raras e preciosas, longe da intervenção e do ruído da civilização humana moderna. Os raios de sol que conseguem penetrar criam momentos efêmeros de beleza extraordinária, destacando a textura das cascas das árvores e o brilho dos musgos, lembrando-nos da riqueza estética que se perde na pressa do mundo contemporâneo. As pegadas na lama fresca contam histórias de movimentos noturnos e encontros fugazes, um traço de segredos silenciosos que este documentário agora se propõe a seguir e a interpretar para a audiência. Mas algumas marcas permanecem inexplicáveis, desafiando nossa compreensão. A magnitude das árvores, como a castanheira do Pará, que podem viver por mais de 500 anos, confere à floresta amazônica uma dimensão temporal épica, onde a vida e a morte se medem em séculos, não em dias ou anos, criando uma perspectiva de tempo completamente diferente da nossa. Os sons noturnos da floresta, compostos por coachares e pios distantes, formam uma sinfonia de comunicação complexa, onde o silêncio é apenas uma pausa entre as transmissões de alerta e localização entre as diferentes espécies. O conhecimento ancestral contido nas comunidades que vivem em profunda conexão com a selva é um dos segredos ocultos mais valiosos, oferecendo chaves para a compreensão da sustentabilidade e da harmonia ecológica, que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir.
atenção se concentra na observação, no cálculo preciso, no movimento deliberado. A vida aqui é um exercício de paciência contra a força do tempo e do ambiente, uma realidade de pura adaptação e sobrevivência contínua. A interdependência entre os animais é evidente na polinização das flores pelos beija-flores e morcegos, um serviço ecológico vital que garante a reprodução de espécies cruciais para todo o ecossistema e suas múltiplas cadeias alimentares. O destino desta vasta e vital floresta está intrinsecamente ligado às nossas escolhas, e este panorama é o ponto de partida para entendermos a urgência da conservação deste habitat único e insubstituível. A densidade da vegetação cria microclimas dentro da própria floresta, áreas onde a temperatura e a umidade variam drasticamente em questão de metros, proporcionando nichos ecológicos altamente especializados para espécies que não poderiam sobreviver em nenhum outro lugar do planeta. Os insetos sociais, como as abelhas nativas sem ferrão, constroem colmeias elaboradas em ocos de árvores, produzindo méis com propriedades medicinais únicas que as populações tradicionais utilizam há gerações, um conhecimento etnobotânico precioso. As epífitas, plantas que crescem sobre outras plantas sem parasitá-las, formam verdadeiros jardins suspensos no dossel, criando habitats aéreos completos com seus próprios reservatórios de água, onde vivem anfíbios, insetos e até pequenos mamíferos que nunca tocam o solo durante toda a sua vida. A decomposição na Amazônia é um processo acelerado pela umidade e temperatura, transformando a matéria orgânica morta em nutrientes disponíveis em questão de semanas. Um ciclo de reciclagem natural que sustenta toda a exuberância visível acima do solo. Os cipós e lianas que conectam as árvores formam uma rede tridimensional de caminhos aéreos, permitindo que animais arborícolas se desloquem por grandes distâncias sem descer ao solo, onde os perigos são mais numerosos e as oportunidades de fuga mais limitadas. A estratificação vertical da floresta cria diferentes andares de vida, desde o solo escuro e úmido até o dossel iluminado. Cada um com sua própria comunidade de espécies adaptadas às condições específicas de luz, temperatura e umidade. As raízes tabulares, essas estruturas impressionantes que se estendem como maredes a partir dos troncos das árvores gigantes, servem como suporte em solos rasos e pobres, uma engenharia natural que permite que árvores de 50 metros de altura se mantenham eretas contra ventos e tempestades. Os ciclos de frutificação irregular de muitas espécies arbóreas criam períodos de abundância seguidos de escassez, forçando os animais a desenvolverem estratégias de armazenamento, memória espacial e rotas de forrageamento extremamente sofisticadas, mas há padrões que ainda não compreendemos. A Amazônia silenciosa esconde em suas águas escuras peixes que respiram ar,
anfíbios que carregam seus girinos nas costas e invertebrados aquáticos com ciclos de vida sincronizados com as cheias e secas, demonstrando adaptações extraordinárias a um ambiente que alterna entre aquático e terrestre sazonalmente. A química defensiva das plantas é uma guerra silenciosa travada em nível molecular, com taninos, alcaloides e outras substâncias que tornam folhas aparentemente suculentas completamente indigestas ou tóxicas para herbívoros não especializados. Quando a floresta fala em silêncio, a humanidade deve aprender a escutar as verdades que apenas a Amazônia profunda pode revelar sobre os ciclos da vida e os mistérios que ainda aguardam nas sombras impenetráveis de sua vastidão verde. E, entretanto, algo permanece além da nossa compreensão. Algo que observa silenciosamente, enquanto tentamos decifrar seus códigos ancestrais. O guardião da floresta. O desafio que ninguém vê. A missão principal de toda criatura na floresta amazônica é garantir a continuidade de sua linhagem. Uma tarefa que se torna exponencialmente difícil diante da imprevisibilidade do clima e da pressão de um ambiente que não perdoa erros nem demonstra clemência com os despreparados. Neste segmento, focamos em grupos de primatas, cujas sociedades complexas e inteligência notável são cruciais para encontrar recursos em uma estação de transição perigosa quando as fontes de alimento estão esgotadas e amplamente dispersas pelo território. Os primatas neotropicais são conhecidos por usar ferramentas naturais, como pedras para quebrar frutos de casca dura e galhos para capturar insetos escondidos em fendas, exibindo uma capacidade cognitiva comparável à de muitos mamíferos considerados altamente inteligentes. O desafio para estes grupos não é um confronto direto, mas a escassez sutil. A água, embora abundante em volume total, está se tornando turva e contaminada, e a localização de frutas maduras requer uma memória espacial extraordinária e coordenação de grupo para evitar a desnutrição progressiva. A Amazônia silenciosa torna a comunicação entre os membros do grupo essencialmente baseada em movimentos corporais e vocalizações específicas, um sistema complexo de sinais que asseguram a coesão social e a detecção precoce de ameaças escondidas no denso subbosque. Os dados revelam que, durante o período de maior escassez alimentar, a taxa de mortalidade infantil pode aumentar significativamente, um lembrete da fragilidade da floresta e das pressões constantes que moldam as populações ao longo das gerações. A exuberância amazônica também apresenta armadilhas. As árvores que oferecem abrigo são as mesmas que abrigam serpentes venenosas e insetos parasitas, transformando a busca por segurança em um processo de avaliação de risco constante, onde a experiência e o aprendizado social são fundamentais. Quando o grupo se depara com uma área de mata inundada de forma inesperada, a necessidade de atravessar águas escuras onde predadores aquáticos aguardam pacientemente cria um momento de decisão crítica que pode determinar a sobrevivência de todos. A estratégia se constrói na forma como o líder do grupo calcula o risco da travessia, observando a superfície da água,
testando a profundidade com galhos e coordenando o movimento de forma a minimizar a exposição individual de cada membro. Uma demonstração de liderança instintiva e tomada de decisão sob pressão. Este documentário Amazônia busca desvendar como a cooperação social se torna um mecanismo mais eficaz contra a diversidade, mostrando que neste ambiente, o sucesso individual é virtualmente impossível sem o apoio da comunidade e a transmissão de conhecimento entre gerações. Os jovens aprendem observando, absorvendo os segredos silenciosos das áreas seguras, dos alimentos mais nutritivos e das rotas mais eficientes. Um processo educacional que é passado de geração em geração através da imitação e da prática supervisionada, garantindo a adaptação futura do grupo. O som do canto de certas aves lendárias da floresta atua como um mapa sonoro, indicando a presença de áreas com maior concentração de insetos e pequenos frutos, um guia involuntário que os primatas aprenderam a interpretar ao longo de milhares de anos de coevolução. A jornada pelo subbosque exige um conhecimento detalhado das plantas tóxicas e das que podem ser consumidas com segurança. Um erro na identificação pode causar intoxicação severa, reforçando a importância da experiência acumulada para a vida selvagem amazônica. O perigo constante de deslizamentos de terra nas margens dos rios durante o pico das chuvas adiciona uma camada de risco geográfico à busca por alimento, transformando a rotina diária em um exercício contínuo de vigilância e adaptação. Os primatas podem se alimentar de dezenas de tipos diferentes de frutas, sementes, flores e até insetos por dia, dependendo de complexas rotas de forrajamento aprendidas ao longo de gerações. Um verdadeiro mapa mental de recursos que é constantemente atualizado e transmitido socialmente. A pressão dos perigos sempre presentes mantém a atenção do grupo constantemente ativa, transformando cada pausa para descanso em um momento de vulnerabilidade calculada, onde sentinelas permanecem alertas enquanto outros se alimentam ou repousam. Eles são os guardiões de um conhecimento vital, as rotas de deslocamento seguras, as plantas com propriedades medicinais e os esconderijos que garantem a sobrevivência do grupo, um tesouro de informação comportamental e ecológica que transcende a linguagem humana e se perpetua através da cultura animal. A superação de obstáculos físicos, como travessias arriscadas, é apenas o início, pois o custo energético destas atividades é alto e a busca por um novo território de descanso e alimentação começa imediatamente, renovando o ciclo de adaptação na floresta tropical. A jornada é um testemunho da tenacidade da vida animal que, mesmo em face de desafios constantes, encontra maneiras engenhosas de prosperar e até mesmo de desenvolver comportamentos lúdicos, breves momentos de interação social que fortalecem os laços do grupo em meio aos processos naturais de sobrevivência. A pressão para encontrar fontes de proteína, como ovos, larvas ou insetos grandes, exige incursões arriscadas nas áreas mais abertas do dossel, onde a exposição a aves de rapina é máxima, e o risco de predação aérea aumenta drasticamente. Os desafios enfrentados são a prova de que, para prosperar neste ambiente, a inteligência e a capacidade de adaptação são mais valiosas do que qualquer atributo físico isolado. Uma lição que a Amazônia selvagem oferece constantemente a todos os seus habitantes. A capacidade de diferenciar entre as espécies comestíveis e as potencialmente perigosas
é um dos mais importantes conhecimentos que deve ser dominado rapidamente por todos os membros jovens do grupo, sob a tutela paciente e constante dos mais experientes. A sombra de grandes aves de rapina, os maiores predadores aéreos da região, é um lembrete constante da vigilância necessária, e o menor movimento descuidado pode significar a perda trágica de um membro do grupo em um ataque súbito e preciso. O grupo usa a estratégia de dispersão e reunião para minimizar riscos, uma tática ensaiada que reduz o impacto de possíveis ataques, protegendo principalmente os filhotes mais vulneráveis e os indivíduos em recuperação. A exuberância amazônica fornece a matéria-prima para a construção de ninhos e abrigos temporários, utilizando folhas largas e galhos flexíveis, que oferecem proteção contra chuvas torrenciais e ajudam na termorregulação durante as noites surpreendentemente frias da floresta tropical. O grupo precisa constantemente monitorar os sinais de outros grupos da mesma espécie, evitando disputas territoriais que consumiriam energia desnecessária e exporiam todos a riscos maiores, mantendo uma distância segura através de vocalizações características. Os rios da Amazônia Profunda são simultaneamente fontes de alimento e barreiras naturais. E o grupo deve planejar meticulosamente suas rotas para otimizar a busca de pequenos crustáceos e insetos aquáticos que complementam a dieta e fornecem nutrientes essenciais não disponíveis em frutas. A complexidade das interações sociais dentro do grupo inclui hierarquias sutis, alianças estratégicas e comportamentos de reconciliação após conflitos menores, demonstrando que a vida social é tão importante quanto a capacidade física para a sobrevivência a longo prazo. Os períodos de seca extrema forçam adaptações comportamentais dramáticas, incluindo a exploração de novos tipos de alimento anteriormente ignorados, a alteração dos padrões de atividade para horários mais frescos e até mesmo a formação de alianças temporárias com grupos vizinhos para acessar recursos críticos. A observação cuidadosa revela que os animais parecem antecipar mudanças climáticas com dias de antecedência, respondendo a sinais sutis que a ciência ainda não consegue identificar completamente, como se possuíssem um conhecimento meteorológico instintivo que desafia nossa compreensão. As fêmeas reprodutoras recebem atenção especial do grupo, com acesso prioritário aos melhores alimentos e proteção adicional, garantindo que a próxima geração tenha as melhores chances de sobreviver em um ambiente constantemente desafiador. A transmissão cultural de conhecimento é evidente quando jovens observam atentamente adultos experientes utilizando técnicas específicas para processar alimentos difíceis, como remover espinhos de certas frutas ou evitar partes tóxicas de determinadas plantas. Os padrões de deslocamento diário podem cobrir vários quilômetros através do dossel e do subbosque, uma jornada que exige resistência física extraordinária e conhecimento preciso do território, incluindo a localização de fontes de água potável, árvores frutíferas e rotas de fuga em caso de emergência. A capacidade de resolver problemas novos, como acessar alimentos em localizações inusitadas ou ultrapassar obstáculos físicos não encontrados anteriormente, demonstra uma flexibilidade cognitiva que rivaliza com a de muitos animais considerados mais inteligentes. A Amazônia silenciosa ensina que a sobrevivência não é uma questão de força bruta, mas de informação, experiência e coordenação social, elementos que transformam grupos de indivíduos em unidades coesas, capazes de enfrentar desafios que seriam insuportáveis para qualquer animal solitário. Os comportamentos de cuidado mútuo, como a remoção de parasitas entre membros do grupo, servem dupla função: manutenção da saúde individual e fortalecimento dos laços sociais que são essenciais para a coesão e a eficiência do grupo como unidade de sobrevivência. A noite na floresta traz desafios completamente diferentes.
com predadores noturnos e a necessidade de encontrar locais de dormida seguros, geralmente em árvores altas e isoladas, onde o acesso de predadores terrestres é limitado e a detecção de aproximações aéreas é facilitada. Mas mesmo na aparente segurança da escuridão, sons inexplicáveis ecoam pela floresta, lembrando que nem todos os mistérios da Amazônia foram revelados pela ciência moderna. A verdadeira força da Amazônia selvagem reside não no que ela mostra abertamente, mas naquilo que suas criaturas mais adaptadas conseguem preservar em segredo, dia após dia, contra as adversidades que testam constantemente os limites da vida. E enquanto observamos, permanece a sensação perturbadora de que estamos vendo apenas a superfície de sistemas muito mais profundos e antigos do que podemos imaginar. Segredos ocultos da Amazônia. A lei da adaptação que ninguém conhece. A jornada de sobrevivência se aprofunda e a floresta revela seus mecanismos de equilíbrio mais sutis, onde a adaptação supera a força bruta em uma série de desafios crescentes que testam a capacidade de inovação e a resiliência comportamental de todas as formas de vida. Um dos segredos ocultos da floresta amazônica é o fenômeno da chuva de sementes que ocorre em certas épocas, um evento vital que atrai herbívoros e, consequentemente, toda uma cadeia de relações ecológicas, criando uma concentração temporária de atividade biológica intensa. O rio, que antes era uma fonte de vida e via de deslocamento, agora se transforma em uma barreira significativa durante as cheias, repleto de desafios de navegação e áreas de águas turvas, onde a visibilidade é praticamente nula, exigindo que os animais desenvolvam estratégias alternativas de travessia. A alternância entre momentos de tensão e períodos de tranquilidade aparente é característico deste ambiente. A visão de borboletas de cores iridescentes voando pelo subbosque oferece momentos de beleza extraordinária, logo substituídos pela consciência de que a atenção constante é necessária para detectar mudanças no ambiente. Os grandes herbívoros terrestres da vida selvagem Amazônia demonstram estratégias notáveis de navegação. Eles seguem rotas estabelecidas que evitam os pântanos mais perigosos e as áreas de solo instável, um sistema de conhecimento territorial que é transmitido de geração em geração através do acompanhamento dos jovens nas migrações. A biologia desta região está repleta de adaptações extraordinárias. Por exemplo, plantas carnívoras que suplementam sua nutrição capturando insetos, demonstrando que mesmo a flora participa ativamente da obtenção de nutrientes em um ambiente onde o solo é surpreendentemente pobre em minerais essenciais.
A inteligência animal se manifesta nas táticas de forrageamento de grandes roedores semi-aquáticos, que se alimentam em grupos, utilizando a vigilância compartilhada para compensar sua velocidade limitada e permitindo que todos se alimentem enquanto alguns permanecem alertas para possíveis aproximações de predadores, tanto terrestres quanto aquáticos. Um novo desafio surge na forma de uma seca localizada, um período de estresse hídrico que força a fauna a migrar para territórios menos conhecidos, aumentando significativamente o risco de encontros com grupos da mesma espécie que defendem seus recursos limitados e essenciais. A exuberância amazônica esconde uma economia de recursos extremamente eficiente. Absolutamente nada é desperdiçado e cada molécula de nutriente é reciclada através de complexas cadeias de decomposição e reabsorção, garantindo que a Amazônia profunda mantenha sua produtividade apesar dos solos pobres. Para sobreviver à seca, alguns grupos precisam seguir trilhas de água subterrânea identificadas pelo comportamento de outras espécies, uma colaboração indireta e não intencional que sublinha a interconexão vital de todas as formas de vida neste documentário A Amazônia. A tensão se intensifica quando grupos precisam atravessar clareiras abertas, lapsos momentâneos na cobertura do dossel que os expõe a observadores aéreos que circulam silenciosamente acima, monitorando cada movimento na Amazônia silenciosa em busca de oportunidades. Descobertas científicas recentes revelam que o sistema radicular de muitas árvores da floresta tropical se interliga em uma rede subterrânea extraordinariamente complexa, permitindo a troca de nutrientes e até mesmo sinais de alerta sobre doenças ou ataques de insetos, uma verdadeira comunicação vegetal que transforma a floresta em um organismo interconectado. A resistência da vida selvagem à Amazônia é um estudo fascinante sobre a otimização de energia. O movimento lento e deliberado de muitas espécies não representa preguiça, mas uma tática essencial para evitar detecção e conservar força para momentos verdadeiramente cruciais. O predador mais impactante, frequentemente, não é aquele que se vê facilmente, mas os agentes invisíveis, os milhões de mosquitos e parasitas microscópicos que transmitem doenças e drenam energia, uma luta constante contra ameaças que não podem ser combatidas com velocidade ou força, apenas com sistema imunológico robusto. A forma como os animais respondem ao perigo, seja congelando-se instantaneamente para se fundir com o ambiente ou realizando fugas calculadas, é uma resposta evolutiva perfeitamente ajustada ao seu nicho ecológico específico, um dos muitos processos adaptativos da floresta em ação constante. A fragilidade da floresta reside paradoxalmente na sua complexidade.
Quanto mais intrincado o sistema, mais suscetível ele se torna a desequilíbrios quando elementos cruciais são removidos ou alterados. Um alerta para a delicada interdependência que sustenta toda a exuberância visível. Os animais selvagens da Amazônia precisam memorizar os padrões sazonais de chuva e frutificação de dezenas de espécies arbóreas diferentes. Esta capacidade preditiva é o que frequentemente diferencia a sobrevivência do declínio populacional em um ambiente tão dinâmico e variável. A jornada através das estações é um retrato épico da persistência, onde a busca incessante por alimento e segurança se torna uma odisseia diária contra a própria essência desafiadora da natureza. Nunca cruel por intenção, mas eternamente exigente em seus processos de seleção natural. A superação de crises hídricas exige inovação comportamental. Alguns grupos desenvolvem técnicas para acessar água armazenada em bromélias e outras plantas epífitas, utilizando habilidades motoras finas para extrair o líquido precioso. Herbívoros de médio porte, em momentos de pura adaptação, utilizam a densa vegetação marginal dos rios para se camuflar perfeitamente. Uma estratégia que permite escapar da detecção visual de predadores que patrulham as áreas abertas, garantindo não apenas sua própria sobrevivência, mas também a segurança da sua prole vulnerável. A floresta amazônica fornece medicamentos naturais extraordinários. Certas espécies de árvores são procuradas e consumidas quando os animais estão doentes. Um conhecimento fitoterápico inato, que é passado através das gerações, demonstrando uma farmacologia instintiva sofisticada. A Amazônia profunda exige que as estratégias de sobrevivência evoluam constantemente em resposta a condições mutáveis, pois o que funcionou perfeitamente na estação anterior pode ser completamente ineficaz contra um novo conjunto de desafios impostos pela variabilidade climática e pela disponibilidade de recursos. A experiência é uma escola rigorosa de sabedoria, onde a observação detalhada do ambiente e a interpretação correta dos sinais sutis da floresta definem a linha tênue entre o sucesso reprodutivo e o fracasso adaptativo. A complexidade das relações entre parasitas e hospedeiros, com larvas de insetos que se desenvolvem dentro de certas frutas ou sob a pele de vertebrados, força os animais a desenvolverem estratégias comportamentais e imunológicas para desintoxicar seus corpos e remover invasores. Outro desafio constante da sobrevivência que raramente é visível ao observador casual. A resistência das árvores centenárias, que suportam ventos intensos, tempestades violentas e o ataque constante de herbívoros e patógenos,
serve como analogia da resiliência de toda a floresta tropical contra forças de perturbação, tanto naturais quanto de origem humana. Os segredos ocultos que desvendamos mostram que a floresta não é um cenário de confrontos espetaculares, mas de milhares de pequenas vitórias diárias, conquistadas através da paciência, do conhecimento acumulado e do cálculo preciso de riscos e benefícios. O comportamento de armazenamento de alimentos observado em algumas espécies revela capacidades de memória espacial extraordinárias, com animais capazes de recordar a localização de centenas de esconderijos diferentes meses após tê-los criado, uma proeza cognitiva notável. As interações competitivas entre espécies são frequentemente resolvidas através de partilha temporal ou espacial de recursos, com diferentes espécies utilizando os mesmos recursos em horários diferentes ou em diferentes alturas da floresta, reduzindo conflitos diretos e permitindo maior diversidade de vida. A observação prolongada revela padrões que desafiam explicações simples, sincronizações reprodutivas que atravessam espécies não relacionadas, movimentos migratórios que parecem antecipar eventos climáticos com semanas de antecedência, como se a floresta possuísse uma consciência coletiva que ainda não compreendemos. As adaptações morfológicas são igualmente impressionantes. Garras especializadas para a escalada, caudas preensas que funcionam como um quinto membro, pelagem que muda de textura com as estações, sistemas digestivos capazes de processar toxinas que seriam letais para outras espécies, demonstrando a extraordinária plasticidade evolutiva da vida amazônica. Os ciclos de atividade variam drasticamente entre espécies, com algumas sendo estritamente diurnas, outras crepusculares e muitas completamente noturnas, permitindo que o mesmo espaço seja utilizado por múltiplas espécies sem competição direta, uma partilha temporal do habitat. A comunicação química através de marcações olfativas cria mapas invisíveis de territórios e hierarquias que são constantemente atualizados e interpretados por aqueles capazes de ler estas mensagens moleculares, um sistema de informação que opera abaixo da percepção humana normal. As estratégias anti-predação incluem não apenas camuflagem e fuga, mas também comportamentos de distração, onde adultos fingem ferimentos para afastar ameaças de suas crias e até mesmo associações protetoras com outras espécies que possuem melhores capacidades de detecção de perigos. A arquitetura dos ninhos e tocas revela conhecimento sofisticado sobre microclima, drenagem e proteção contra predadores, com algumas estruturas sendo utilizadas por múltiplas gerações e constantemente aperfeiçoadas, representando verdadeiras obras de engenharia animal. Os padrões de vocalização são específicos não apenas por espécie, mas por região,
com diferentes populações desenvolvendo dialetos distintos, que podem servir para identificar membros do mesmo grupo e distingui-los de intrusos de outras áreas. A competição por parceiros reprodutivos é frequentemente resolvida através de displays elaborados, construção de estruturas complexas e demonstrações de habilidade, evitando confrontos físicos diretos que poderiam resultar em lesões prejudiciais para ambos os competidores. A plasticidade comportamental permite que indivíduos ajustem suas estratégias em resposta a experiências pessoais, aprendendo com tentativas anteriores e modificando suas abordagens, uma forma de inteligência adaptativa que desafia noções simplistas sobre comportamento animal. As relações mutualísticas vão além da polinização, incluindo proteção mútua, limpeza de parasitas e até mesmo alertas sobre perigos, criando redes de cooperação interespecífica que beneficiam todos os participantes e aumentam dramaticamente as chances de sobrevivência. A fenologia da floresta, o timing dos eventos biológicos como floração e frutificação, está sincronizada de maneiras que ainda não compreendemos completamente, com algumas espécies produzindo frutos exatamente quando outras fontes de alimento escasseiam, mantendo as populações animais estáveis ao longo do ano. Os efeitos de borda, onde a floresta encontra clareiras ou rios, criam zonas de transição com características únicas, maior insolação e diferentes comunidades de plantas e animais, demonstrando que mesmo dentro da Amazônia profunda existe enorme heterogeneidade espacial. Mas permanece a sensação inquietante de que, por mais que estudemos, estamos apenas arranhando a superfície de sistemas interconectados tão complexos que podem estar além da nossa capacidade atual de compreensão completa. A complexa tapeçaria da Amazônia, a adaptação não é apenas uma estratégia de sobrevivência, mas a prova silenciosa de que a inteligência coletiva de um ecossistema pode ser a força mais poderosa moldando a vida. E enquanto desvendamos camada após camada destes mistérios, surge a perturbadora questão: o que mais permanece escondido nas profundezas desta floresta que guarda seus segredos há milhões de anos? Invisível ameaça, batalha contra forças ocultas. Chegamos ao ponto de maior tensão da Amazônia silenciosa, onde o confronto não envolve presas e predadores, mas a superação do maior desafio imposto pela própria dinâmica do ecossistema, a transformação ambiental inevitável que testa os limites absolutos da capacidade adaptativa. O clímax não é um evento violento, mas a travessia perigosa de um rio caudaloso durante uma tempestade repentina, um evento climático extremo que transforma completamente a paisagem em um labirinto de águas turbulentas, lama e vegetação arrancada, exigindo decisões instantâneas de sobrevivência. A natureza impõe o suspense através de sinais sutis.
A visão da água subindo rapidamente, engolindo progressivamente as margens do rio, força os animais a tomarem decisões críticas em frações de segundo, sem margem para hesitação ou erro de julgamento. Para grupos de mamíferos semiaquáticos especializados, a crise ambiental se manifesta de múltiplas formas. O aumento da turbidez da água dificulta a caça visual. O material orgânico em decomposição arrastado pela correnteza altera a química aquática, e a destruição de tocas e ninhos nas margens elimina refúgios essenciais. Este é o momento mais crítico da vida selvagem amazônia, onde a capacidade de sobrevivência se torna uma corrida contra eventos em rápida escalada, exigindo coordenação perfeita, confiança nos instintos refinados por gerações e, acima de tudo, coesão social que permita ao grupo funcionar como uma unidade integrada. O foco no suspense está nas famílias que precisam se unir, formando estruturas defensivas contra a força da natureza, demonstrando que em momentos de caos ambiental extremo, a cooperação social é o único mecanismo de superação verdadeiramente eficaz. A cena de grupos reunindo seus membros nas margens mais seguras, encharcados, mas sobreviventes, é um poderoso símbolo da vitória da coesão social e da resiliência inerente à vida animal quando organizada em estruturas cooperativas. A tensão se dissipa lentamente, deixando para trás um rastro de transformação ambiental que, paradoxalmente, também prepara o solo para um novo ciclo de crescimento, com nutrientes redistribuídos e novas áreas abertas para a colonização por espécies pioneiras. A necessidade de encontrar abrigo seco e recuperar calor corporal após a exposição prolongada à chuva fria adiciona um desafio de termorregulação, forçando os animais a buscarem cavidades protegidas em árvores que permaneceram de pé, locais onde podem se agrupar para conservar calor coletivamente. Os dias seguintes ao evento extremo são igualmente desafiadores. Fontes tradicionais de alimento foram destruídas ou deslocadas, marcos territoriais foram apagados pela água e toda a estrutura espacial do ambiente precisa ser reavaliada e remapeada mentalmente. As respostas comportamentais à crise revelam a profundidade da inteligência animal. Grupos dividem-se temporariamente para explorar diferentes áreas em busca de recursos, retornando para comunicar descobertas através de vocalizações e comportamentos específicos, um sistema de compartilhamento de informação que maximiza a eficiência da recuperação. A paisagem transformada oferece oportunidades inesperadas. Peixes deslocados das áreas profundas tornam-se temporariamente acessíveis em poças residuais. Frutas e sementes são concentradas em áreas de deposição e a vegetação danificada produz novos brotos nutritivos que atraem herbívoros. O impacto psicológico do evento, embora difícil de mensurar, é evidente no comportamento. Maior proximidade entre membros do grupo, vocalizações mais frequentes de contato e relutância em se distanciar de áreas conhecidas como seguras, demonstrando que o trauma ambiental afeta não apenas fisicamente, mas comportamentalmente. Mas enquanto a vida se reorganiza, permanece no ar uma sensação perturbadora. Se eventos assim se tornam mais comuns, existirá um ponto onde mesmo a extraordinária capacidade adaptativa da Amazônia silenciosa será excedida?
a mortalidade entre os membros mais jovens e mais velhos aumenta drasticamente durante e após tais eventos. Um lembrete cruel de que a seleção natural opera com particular intensidade durante crises ambientais, moldando as populações futuras através da sobrevivência diferencial. Os animais que sobrevivem carregam não apenas cicatrizes físicas, mas também experiências que serão incorporadas ao repertório comportamental do grupo, transmitidas através da observação e imitação para as próximas gerações, enriquecendo o conhecimento coletivo. A recuperação do ecossistema começa imediatamente. Plantas pioneiras germinam em áreas abertas, decompositores processam a matéria orgânica acumulada e cadeias alimentares se reorganizam em torno de novas configurações de recursos, demonstrando a impressionante resiliência sistêmica da floresta tropical. A questão que paira sobre tudo é temporal. A floresta conseguirá se recuperar completamente antes que o próximo evento extremo ocorra? Ou estamos testemunhando o início de uma transformação permanente e irreversível? Na hora mais sombria, quando forças invisíveis testam os limites da vida, os segredos ocultos da resiliência emergem não em indivíduos heróicos, mas na força silenciosa da interdependência e da memória coletiva que recusa-se a quebrar. E enquanto a floresta se recupera, permanece a pergunta assombrosa: por quanto tempo estes ciclos de destruição e regeneração poderão continuar antes que o equilíbrio seja permanentemente rompido?